Olá, bem-vindos à porção diária de grego. Eu sou João Paulo e vamos hoje estudar versículos 21 e 22 do Evangelho de João, primeiro capítulo. Diz assim: Kairotes anautou, ti un su Elias, ei, kai lege, uk eimi, ho profetes eisu, kai apekrithe, u. Esse é o primeiro versículo, diálogo aí entre os sacerdotes levitas enviados de Jerusalém para interrogar João Batista. E aqui nós temos dois verbos interessantes para você notar, que é o verbo erotesan, vem de erotal, e aqui embaixo nós temos o apekrithe, que vem de apokrinomai, tá? Apekrithe, apokrinomai. O verbo lá em cima, ele está no erotesan, de erotal, está no auristo, terceira pessoa do plural, e o apekrithe está a mesma coisa, terceira do plural, auristo, mas aqui no caso na voz passiva, né? Não ativa. Mas então nós vamos, se você olhar o versículo como um todo, você vai ver que das palavras que você conhece em grego, talvez esses dois verbos sejam, essas duas aqui sejam verbos que você não conheça, mas o resto tudo você vai, ou você já conhece ou você deduz, né? Você tem ali o kai, auton, ti a gente já viu que é o que, né? Aquela partícula 1, que ela vem depois. Su é tu, Elias você sabe do português, né? Lege você vai saber do verbo lego. Uk também é o negativo também aqui tem o u, não dá para ver ali, mas é o u, do uk, né? E o negativo enfático, em mi, eu sou, ho profetes, o profeta, né? Ei, verbo ser, su também é tu. Então, na verdade, o versículo, tirando esses dois verbos, você já poderia deduzir tudo que tem nele, né? É que não são verbos tão usados. São médio, né? Tem um uso médio. Apocrinoma é bastante, erotal também, mas não são os mais usados. Então ele tem aqui uma questão de pergunta e resposta, tá vendo? Erotesa e o apikrithe. Tá bom. Vamos então ver o versículo. E erotesan, e eles perguntaram ao Ton, a ele, e eles lhe perguntaram, tá? Ti un su Elias ei, tá? Então, és tu Elias? Esse ti aqui está geralmente usado em pergunta, né? O que então é você? Você é Elias, tá? Essa é a ideia. O ti a gente já usou no versículo anterior, né? Já foi usado. E aí então o versículo anterior aqui, vamos só voltar um pouquinho. Sutis ei, tá vendo? Quem és tu? E aí lá você vai dizer assim, quem és tu? É o Elias? Elias, o profeta? E Elias, ei, né? Tu és Elias? E o Tis, ele tem essa questão da pergunta, né? E aí, kai lege, e ele diz. Interessante esse uso, né, do presente numa frase que você esperaria o auristo, né? Ele está perguntando, eles perguntaram a ele e ele diz, né? Esse é um uso frequente também do presente, alguns chamam de presente histórico. E ele diz,
não. Simplesmente ele diz não, e aqui o eu sou. Eu não sou, tá bom? Então eles perguntam novamente. Olha só. Ho profetes eisu? Tu és o profeta? Né? O ei aqui é o verbo ser, tá vendo aí, mi? Segunda pessoa do singular, tu. Tu és o profeta? E ele então responde, kai apikrithe, tá? Segunda, terceira pessoa do singular, ele, e ele respondeu, não. Tá bom? Então tem aquele usando o uk e aquele usando o u. Os dois são não. Então continua. Vamos ler aqui. Eipan un auto, tis ei hina apokrisin domen tois, pempsasin remas, te leges peri se autu. Tá? Então, eles continuam o discurso, eles estão falando. Olha só, tem aqui o eipan do verbo apple, né? Eipan un autu. Então, também está no auristo. Eles, portanto, lhe disseram, na continuação, eles lhe dizem, né? Lhe disseram. Tis ei hina apócrisi. Tisei, quem és tu? Rina é o a fim de que. Quem és tu a fim de que? Aqui o apócrisin, né? Vem de apócrisis, que é simplesmente resposta, tá? É uma palavra, tá? É um termo aqui, ele está no acusativo, mas ele vai dizer a fim de resposta, e aí então vem o verbo. Domen, vem do verbo didomen, um verbo bastante usado no grego. A fim de que possamos, tá vendo? Primeira pessoa do plural, nós. A fim de que possamos responder, dar uma resposta. Tois pempsasin remas, àqueles que nos enviaram. Onde usa aqui o remas, né? Tá no acusativo também, primeira do plural, nós, remas, pempsasin. A ideia de pempsasin vem de pemple, né? E é os enviados, né? Aqueles que foram enviados, tois pempsasin, os enviados, aqueles que nos enviaram, né? Na verdade. E aí então vem a pergunta de novo aqui, ó, ao ti, tá? Ti leges peri se autu. Então é o que você diz acerca de si mesmo. Qual a sua definição de você mesmo, certo? Eles fazem várias perguntas. Eles perguntam para João Batista se ele é Elias, se ele é o profeta. O profeta aqui está se referindo com certeza ao profeta que foi prometido por Moisés, né? Depois de mim virá um profeta. E as pessoas são exortadas a ouvir esse profeta que vem depois de Moisés, e claro que ele está se referindo a Cristo. E eles perguntam então, ho profetes, tá aqui, ho profetes eisu? E então João responde, kai apekrite, não. Perguntam se ele é Elias, né? Eles perguntam a ele, tis un su Elias ei? E ele responde, né? Ele diz, não, eu não sou, eimi, uk eimi, eu não sou. É o profeta? Não. E aí então eles fazem a pergunta diretamente para ele, né? Eles dizem então, depois disso, esse una que vem nessa conclusão, né? Na continuação. Quem és? Quem és tu? A fim de que possamos dar resposta àqueles que nos enviaram. O que dizes acerca de ti mesmo, né? Essa
a pergunta. E essa pergunta é interessante que eles fazem para ele, né? Trazendo uma aplicação para nós aqui. Se alguém chega para você e pergunta quem é você? E João Batista então vai daqui a pouco dar uma declaração da missão de vida dele, né? Quem é ele? Mas é uma pergunta interessante que nós devemos fazer para nós. Quem nós somos? Quem é você? Qual a missão da sua vida? Quem é você na essência, né? E João então aqui, se ele desse uma resposta diferente, eles acatariam. Ah, você é Elias, você é o profeta. Poderia ser Elias, né? Em outros lugares é colocado também como Elias. Ele veio no espírito e poder de Elias, né? Mas ele não era Elias. Ele também não era o profeta, embora fosse um profeta. Então essa é a questão. Ele tinha uma noção muito clara de quem ele era e de quem ele não era. E às vezes é tão importante uma coisa quanto a outra para nós sabermos quem nós somos e quem nós não somos, né? Vamos terminar lendo os 2 versículos. Vamos lá. Kai erotes anauton, ti un su Elias kai legei, uk emi, ho profetes eisu, kai apecrithe eipan un auto, tis hina apocrisin domen tois pempsasin remas, ti legeis peri se autu.